Data de serviço. Já andas às cambalhotas? Então, Como é que estamos, amigo? está tudo em ordem ou quê? Ainda é de manhã aí em Vigo, em Espanha? Estás em Espanha? É de manhã já há muito tempo. Olá, Rocio! Olá, Rocio! Olá, Rocio! Tudo bem? Tudo bem? Queridos, falamos em português ou falamos em espanhol? Em português. Em portunhol. Em portunhol, ok. Um abraço aqui, bom dia. Olha, meu lindo menino. Ya saben, pessoal, por favor, partilhen, por favor, compartir este live. Tenemos aquí dos personas que son muy queridas para nosotros y tienen hecho un trabajo increíble en Galicia, en el norte de Portugal, además, por toda la comunidad de quizombera de Portugal y España. Así que seguramente que su historia les va a encantar y van a salir de aquí súper motivados para cambiar el mundo. Y es el objetivo principal de estas conversaciones que tenemos nosotros aquí, es presentar un poco de la gente que ha hecho nuestros cursos de profesores de Kizomba y dar a conocer al mundo el trabajo fantástico que han hecho y que siguen haciendo y cuáles son sus proyectos de futuro para que tú que estás en cualquier parte del mundo te puedas sentir motivado, inspirado para cambiar tu mundo, para subir en tu escalera del suceso. ¿Estás pronto? ¿Están prontos vocês? Prontíssimos. Ficam tão bonitos um ao lado do outro. Olha a coisa mais. Rocio, o teu português está espetacular. Estou a percibir. Estou a perceber. Perfeito. Está espetacular. Está espetacular. Ok, vamos a empezar primero con más direccionado para Jorge y después vamos a añadir también aquí Rocío, que es una parte muy importante del proyecto que ha empezado Jorge. ¿Ok? Primero de todo, Jorge, ¿cuál es tu formación? Antes del baile, ¿qué estudiaste tú? Bueno, eu empecé... Eu vou falar português, espanhol. Digo, Bueno, eu comecei como... Estudei desenho gráfico e multimédia. Então, eu antes da história da dança, e eu era desenhador gráfico, trabalhei como programador também, e à parte dava aulas de desenho vetorial, de desenho gráfico, tratamento de imagem, Photoshop, ou seja, tudo o que engloba a parte de desenho. Então, ou seja, o meu trabalho antes era dar aulas e trabalhar como desenhador gráfico. Espetacular. Bom dia, Bonifácio, Mr. Tufas, estamos lá para ti. Agradecer aos vários profissionais, colegas profissionais que têm aparecido nestes lives, têm dado também um contributo espetacular e agradecer eles estarem a tomar o seu tempo para estar aqui também connosco. Muito obrigado. O homem dos computadores e dos designs, então. Jorge, quando é que começaste a dançar e que estilos? E eu comecei a dançar em Braga por volta de 2006, final de 2005, 2006, e comecei com o Ricardo Abelhas, em Braga, na altura. E na altura começámos a dançar ali na escola e eles davam vários estilos, ou seja, davam as danças latinas, africanas e também brasileiras. Então, naquela altura, o samba no pé, o forró, o samba de gafieira, também fazia parte do programa. E para mim foi fantástico, porque eu adorava o samba e o samba de gafieira e tive uma pena imensa quando deixaram de... Ou seja, quando se foi perdendo, não é? Depois, ao longo do tempo, tive uma pena imensa que se tivesse perdido, porque eram danças que a mim também me fascinavam bastante. Então gostaste muito das brasileiras, tu? Também, de tudo. Para espanholas. Y ahora, Rocío, aprovechamos también, ¿cuál fue tu carrera? ¿De qué estudiaste tú? Pues yo empecé para estudiar administración de empresas, pero empecé trabajando en una empresa de telefonía móvil y cogí una época muy importante que era desde los móviles de tapa y teclas a los smartphones. Entonces cogí ahí una muy buena etapa donde aprendí muchísimo y estuve pues casi 9 años trabajando en esa empresa. Y ahí pues, tuve un recorrido pues desde abajo hasta junto a gerencia con la dirección y escalé, aprendí y bueno, viví unos años muy intensos,
pero fue muy, muy motivador y un aprendizaje increíble. ¿Y el baile? Disculpa. El baile empecé yo por 2015, no hace mucho. Siempre, bueno, desde pequeña he bailado, pero así más sacar lo que yo llevaba adentro, siempre adoraba bailar, siempre veía a la gente y me encantaba, pero yo tenía una vida de trabajar. Llegué a una posición en la que los fines de semana también era como ahora, ¿no? Íbamos a congresos, pero yo iba a congresos de trabajo. Y entonces no me permitía tener tiempo. Hasta que un día, pues siendo muy joven, dije, se acabó. Se acabó porque realmente esto no es lo que quiero. Ahora sé que puedo llegar a hacer muchas cosas, que puedo escalar, que puedo esforzarme, que puedo llegar a donde yo quiero, porque cuando entré en esa empresa dije, yo quiero llegar aquí. Y llegué, y lo cumplí, y lo viví y lo saqué adelante, ¿no? Y además muy bien. Pero empecé a bailar y realmente gracias a bailar cambió mi forma de ver la vida. Qué bueno, qué bueno. By the way, the ones that are here that don't understand English or Portuguese, if in somehow you want some translation, you need to ask. Otherwise, we'll keep talking in Spanish and Portuguese and Portuñolese. Não sei se viste, Jorge. Opa! Quase que caía. Não sei se viste aí o comentário do Bonifácio. Não. Dos vários estilos. O Bonifácio tem que estar caladinho, porque este ano 2020, mais uma vez, aqui para o norte. Está calado. Eu sou de Braga, caralho. Eu sou de Braga e você sempre de Braga. És esportista? Não. Ai, não és? Então pronto, não vamos falar de futebol, deixa lá. Sou do Sporting. Então, a mim é um bocado igual se ganha o Porto ou se ganha o Benfica. Nós nunca ganhamos. Estamos sempre ali na esperança. Estamos quase a ganhar todos os anos. Por isso, para mim, já é indiferente. Eu agora aproveito quando o Sporting está em primeiro para mandar ali aquelas patadas aos benfiquistas. Nós o futebol, que esses gajos é que ganham dinheiro e nós é que andamos aqui a trabalhar. Olha, Jorge, tu lembras-te o que é que te motivou a começar a fazer aulas de dança como aluno? Porquê é que tu decidiste? Sim, eu sempre tive, desde muito pequeno, sempre me gostou a música. Então, desde pequeno, em casa, eu era como o bombo da festa naquela altura. Ainda para mais, era o filho mais velho, o único neto, durante 5 anos pelo menos. Sempre era o primeiro dos primeiros, não? E então era daqueles que punham em cima de uma mesa, punham uma música e eu me punha a dançar, assim, porque adorava a música. E então sempre tive esse gosto. E com o passar do tempo, essa vontade foi crescendo cada vez mais. E eu não tinha conhecimento nenhum, ou seja, eu com os meus 18, 19 anos não tinha conhecimento do que eram as danças latinas ou africanas, não tinha conhecimento nenhum. Porque também não conhecia ninguém que naquela altura tivesse experiência disso, não? E quando abriram a escola em Braga e eu vi uma publicidade em algum sítio, eu disse, quero apontar-me a isto. E quero ir. Mas tinha um bocado de receio e de medo de ir sozinho. E então estava sempre a tentar convencer alguém. E claro, os meus amigos da rua diziam, pá, isso para dançar, isso não é... Isso não é nome. Tínhamos sempre havia muito aquela parte machista, por assim dizer, em que isso é para outro tipo de pessoas e não para nós. É verdade. E eu, mas eu quero aprender a dançar, quero aprender. E afinal convenci 2 amigas para poder ir, que estudavam comigo e estávamos a fazer um curso e eu, vamos experimentar, vamos ver como é que é e tal, assim que é. E fomos experimentar e afinal eu fiquei, elas depois passado um tempo deixaram e eu depois segui sempre. Ou seja, eu adorava aquilo e quando fui uma altura, a primeira vez que fui ao LP, que na altura era o Latin Passion em Braga, e eu fiquei fascinado com aquilo e claro, eu adoro isto. E então, a partir daí, foi isso que também me deu vontade de seguir. É muito interessante que tu fales isso, porque realmente é uma prova daquilo que costumamos dizer, que dar o primeiro passo para ir fazer uma aula de dança é um ato de coragem.
porque há muitos receios, há muitos medos que as pessoas têm para tomar essa decisão, porque não sabem se vão ser aceites, não sabem o que a sociedade, os amigos vão dizer, dependendo das gerações também, porque hoje em dia, felizmente... Sim, hoje em dia já não tanto, se calhar. Assim, mas seja como for, há uma quantidade de medos e de receios que faz com que as pessoas vão adiando essa possibilidade e, por exemplo, durante esta fase da quarentena, o online permitiu muitas pessoas terem a primeira experiência de dança porque estavam salvaguardadas por trás de uma câmara. Portanto, fica aqui também o apelo que não perdem nada. Arrisquem, testem. O pior que pode acontecer é não gostarem e não dar continuidade, mas pelo menos ficam com essa noção. Porque realmente é um ato de coragem e normalmente quem toma esse ato de coragem depois não quer outra coisa e fica a pensar, poças, porquê é que eu não fiz isto há mais tempo? É verdade, é verdade. É verdade. Mas Jorge, tu hoje em dia és um profissional da dança. És professor, DJ, organizador de eventos, gestor da tua escola. Quando é que te dedicaste 100% à dança e o que é que te levou a tomar essa decisão? Pois foi uma situação complicada. Complicada no sentido de que foi uma situação em que, como tudo na vida, não é? Ou seja, tu tens altos e baixos e eu tive um baixo muito baixo e que me fez começar de novo em tudo. Não? Ou seja, na altura tinha uma empresa de publicidade, ou seja, eu trabalhava esse tempo, trabalhei na área e houve uma fase em que tive uma empresa de publicidade, só que foi justo naquela fase da crise, 2008, 2009, 2010, 2011, e então correu bem os primeiros anos, mas chegou a uma altura em que começou a cair bastante. E então tivemos que fechar. E para mim foi, juntamente com outras coisas, foi um cúmulo de acontecimentos em que chegas a um ponto em que tu dizes, já estou mais fundo, não posso estar, por isso vou começar de novo. E começas a construir outra vez. E claro, as coisas foram surgindo um pouco sem contar com elas, ou seja, se tu me perguntas em 2012, que foi quando passou isto tudo, e me perguntas, tu pensarias que ias ser professor de dança? Eu dizia, não, nem sequer pensava nisso e nem sequer era como um objetivo meu, ou seja, não era algo que eu tinha delineado. Eu decidi, ou seja, tive que começar de novo e decidi começar de novo e eu sou muito tira para a frente, não é? Ou seja, sou como o Oscar diz, eu tenho o fundo todo negro e vejo o ponto branco ali no fundo, pois sou desses. E então tiro para a frente e o que é que se disputou tudo isto? Foi que consegui entrar numa empresa que trabalhava publicidade e eventos e tudo mais e tinham uma quota na Rádio Voz do Neiva, a Rádio Voz do Neiva, que é ali na zona de Vila Verde. E claro, eu quando vi aquilo, quando soube que eles tinham uma parte da Rádio Voz do Neiva, fiz uma proposta de fazer programas de rádio. Eu adorava música e na altura, um pouco influenciado pelo programa que tinha o Hugo Leite na rádio, que já não me lembro qual é que era a rádio, mas tinha um programa relacionado com a salsa, eu propus-lhes fazer um programa relacionado com as danças afro-latinas. E então por aí comecei. Ou seja, isso depois foi o caminhar a partir daí. Comecei a pôr música, aprendi a pôr música na rádio, comecei a ter o meu programa de rádio relacionado com as danças latinas e era praticamente sobre simplesmente música, era como se fosse uma sessão, não é? Todas as quartas-feiras. Depois fiz tinha um programa com outro companheiro que era aos sábados de música dos anos 80, que era o Rock and Stock, e então também era espetacular, que eu adoro a música dos anos 80 e 90 e por aí fora. E depois daí foi tudo um começo, disputou tudo daí. Bestial. Eu queria fazer aqui um parênteses, porque eu sei que tu estás atento a isto, principalmente hoje em dia, porque nós conversamos bastante, nós somos bons amigos, muitas vezes nós tentamos contrariar aquilo que o universo nos está a apresentar à frente e se calhar essa é que é a razão de nós estarmos constantemente a recomeçar. Porque temos algo que somos destinados para fazer, mas como é óbvio, vamos por outros caminhos porque precisamos de ter essa experiência, mas chega uma altura, como tu dizes, que bates tão fundo no fosso, que tens mesmo que bater com os pés no chão para subir e recomeçar naquilo a que tu estás destinado a fazer. Tu sentes que de alguma forma foste encaminhado para realmente cumprir o teu objetivo aqui nesta vida? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A sensação que eu tenho hoje é exatamente essa, ou seja, eu tinha que chegar àquele ponto para conseguir encaminhar, se calhar, pelo caminho correto. Porquê? Porque a partir desse momento
não tive que começar de novo. Nunca. E enquanto que para trás, nos anos anteriores, não era que batesse no fundo e tivesse que começar, mas estava sempre cambiante, ou seja, nunca estava contente com aquilo que queria, sempre queria mais ou outra coisa diferente. E então, ou seja, eram vários projetos que eu tinha sempre em mão, foi a empresa de publicidade, depois foi uma gerência de um bar, depois dava aulas e depois não estava 100% completo, ou seja, sempre me faltava qualquer coisa, então sempre me metia mais e sempre me lixava mais, porque cara, me metia sempre em mais projetos e nunca me chega, e eu o que tentava era encher o coração e dizer, pois estou pleno e é isto que eu quero e é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. E então, sim, hoje em dia te digo que sim, que foi exatamente isso, ou seja, acho que este seria o caminho. Ok, agora nós Rocio, estamos mais caladinhas, portanto vamos começar agora por nós. A pergunta é para os dois, mas gostaria de saber quando é que nos conheceram e como. Rocio, primeiro tu e depois o Jorge. ¿Entendiste, Rocío? Conocí a ellos, ¿no? Cuando nos conocieron a vosotros. Sí. Pues, a ver. Yo creo que desde que entré en el mundo de la kizomba. Yo empecé a investigar, quería aprender en Barcelona quién había para poder aprender a bailar primero. Y pues, yo sé, entré en el team de Albir y yo os conocí en Oporto. Fui en Agdens. Festival. Y yo recuerdo que estábamos en el palco de los ensayos y yo me quedé a ver vuestro ensayo y me encantó la música que estabais usando. Era como, ¡qué guay! Porque para vuestros shows y todas vuestras coreos tienen una identidad y eso me encanta, ¿no? Porque yo digo, es que son ellos. Entonces, recuerdo que llevabais unas faldas naranjas, me acuerdo perfectamente, y ahí pues fue cuando os conocí, luego ya os empecé a seguir. Es verdad que estando en Barcelona yo no viajaba tanto, porque en esa época yo también todavía trabajaba en la empresa que comenté antes, y desde ahí ya empecé a seguiros. Empecé a veros, y la verdad que estoy agradecida también, porque a través de Jorge y de estar aquí más cerca y poder contactar y estar cerca de vosotros de otra manera, por la amistad que tenéis, y me siento muy, muy halagada porque sois un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Muchas gracias. Gracias. E tu, Jorgito? Jorge. Pois eu vos conheci aí pelo ano de 2006, 2007, na escola do Ricardo Abelhas, que vocês foram dar um workshop. E para mim foi o primeiro workshop, ou seja, fora aulas, foi o primeiro workshop que fiz, foi com vocês. E lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Eu estava cagado, e quando estava cagado de medo, a sério, de vergonha, e andava a Paula a correr, que ainda hoje tenho vergonha de dançar com a Paula, cuidado. Ainda hoje em dia tenho vergonha de dançar com a Paula. Andava a Paula a correr, ou seja, a passar por todos os homens, né, a trocar de par, e eu, que não chega aqui, por favor, que não chega aqui, porque me dava uma vergonha terrível. E pelo respeito. É verdade, ou seja, é pelo respeito. Eu ainda hoje em dia tenho medo. Não, Bom sério. dia, Caiaia. Um abraço, amigo. Um abraço para o Caiaia de Lisboa. E é um bocado isso, é um bocado o receio não, pronto, é aquele respeito que tu tens a alguém e então às vezes dá um bocado de corte, não? Dá um bocado de vergonha, Olha, Jorge, tu em 2015 tomaste a decisão de fazer a 5ª edição do KTT connosco, do Kizomba Teachers Training. O que é que te levou a tomar essa decisão? E depois também, como continuidade do desenvolvimento da tua resposta, quais eram as tuas expectativas, o que é que tu esperavas encontrar e o que é que encontraste na realidade? O que é que trouxeste para ti, para aquilo que tu utilizas na tua forma de trabalho? Fala-nos um bocadinho disso, de quais eram também os teus receios, as tuas ansiedades, o que é que te levou a tomar a decisão e o que é que trouxeste contigo? Ou seja, derivada daquela situação então que comecei na rádio, na altura, isto pelo ano 2012,
Foi uma altura de muitas mudanças e a situação da rádio comecei a gostar muito. E então comecei a ter algumas propostas de trabalho, tanto em Braga, com o Nuno e com a Rita, por exemplo, e também aqui em Espanha. E então, ou seja, uma coisa, nós chegamos aqui à Espanha, é outro mundo, completamente diferente ao de Portugal. O conceito da dança é diferente, as pessoas estão muito mais habituadas, há muita gente em todos os sítios, há muitos mais locais, por exemplo, nós na altura tínhamos o Latin Passion em Braga, tínhamos o Moshima no Porto, tínhamos o Açúcar e Salsa em Aveiro, e andávamos assim aí, e de vez em quando íamos a Edsaio, a Lisboa. Ou seja, não havia tanta coisa disponível, não é? E aqui em Espanha, ou seja, tu em cada canto tens um sítio para dançar, ou seja, tinhas pelo menos no centro de Vigo 3 ou 4 sítios em que, pronto, se não vou ir àquele, vou ao outro. E então, claro, isso tem outra consequência, que é o facto de teres muita gente, depois tens muitos professores, e tens muita procura. E na altura fizeram uma proposta para dar um workshop. E eu disse, mas eu não sou professor, eu gosto de dançar, ponho música e tchau. E eu não dou aulas. E não, porque nós gostamos da tua forma de dançar e tal. Só que aquilo, afinal, eu sempre disse que não, mas aquilo estava a criar um pouco um bichinho ali, não é? Um bichinho e tal. E eu disse, houve uma altura em que o tempo foi passando, eu ia dizendo que não, ia pondo música, e um dia, falando também eu sempre nestas coisas, por isso é que hoje em dia também sempre passo essa mensagem, eu nestas coisas sempre tenho muito respeito, eu como já era professor, respeito muito a profissão de professor. Ou seja, tenho muito respeito por essa profissão. Ou seja, uma pessoa chamar-se de professor, a mim dá-me um pouco de... que banalizem tanto essa palavra, quando realmente é preciso muito trabalho para chegares aí, não? E então, na altura, falando com amigos e falando com o Nuno também, e o Nuno, na altura, foi quem me disse, o Ricardo e a Paula têm um curso de formação de professores do Jafalati e estão a fazer uns cursos, fala com eles, e também é uma forma de tu começares a entrar, porque aqui o pessoal o que queria era um classe de Kizomba, que era o que não havia, ou havia muito pouco, e eu era por onde queria tirar, não é? E ele deu-me esse conselho e foi assim, ou seja, foi direto e eu, ok, pois vou falar com eles e vou participar e ver como é que a coisa funciona. E claro, fui ao primeiro e no primeiro foi como abrir a mente a 300%, ou seja, eu estava assim, fechadinho, e foi fazer isto e ver a 360 graus. Porquê? Porque realmente és como estás a descobrir um novo mundo, não é? Coisas que na volta não tens tanta noção ou não entendes à partida porque estás noutro patamar, ou seja, estás do outro lado, então há coisas que não vês e o facto de ter ido ao KTT, pois abriu completamente a minha mente de outra forma e por aí foi. Afinal, acabei de fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, porque realmente para mim era benéfico e eu estava a conseguir evoluir de uma forma constante. E foi isso. Boa. O que é que te levou a mudar de Braga para onde estás agora? Pois, exatamente. Então, foi exatamente isso. Ou seja, a proposta que aqui havia seguiu. Entretanto, eu tive um ano que foi um ano inteiro letivo que ia para Braga, trabalhava durante o dia, saía às 7 da tarde, que aqui já eram 8, e às 9 começava a dar aulas em Porrinho. Tinha 1 hora de viagem, o meu Renault Clio não dava mais, era ali sempre a rasgar, 1 horita até chegar a Porrinho, dava as aulas, acabava à 1 da manhã, voltava para Braga e às 9 começava outra vez. E claro, no final do ano letivo, isto um ano inteiro, chegou a junho com o calor e tudo, ficas mais um bocado com os alunos e tal, e não sei o quê, a falar porque está calor e tal. Apanhei um susto na autoestrada
Ou seja, vinha na autoestrada, eram já 2 ou 3 da manhã, começou-me a dar o sono, não sei o quê, passei para a outra via, porque estava em obras, então passei para a via do outro lado, veio um caminhão de frente, eu apanhei um susto terrível, acordei, tive sorte, acordei, dei uma guinada ao carro e parei e eu disse, não posso mais, acabou. Ou uma coisa ou outra, ou fico em Braga e continuo com o meu trabalho, ou opto por isto. E assim foi, ou seja, deixei o trabalho em Braga, e optei por isto e vim para aqui a 100%. E segui o projeto, e segui o projeto que tinha aqui naquela altura. E fizeste muito bem. E tu, entretanto, tu conquistaste o teu espaço na Galiza, criaste as tuas raízes, criaste seguidores, ajudaste a aumentar também aí a comunidade, mas como tu disseste muito bem, depois, entretanto, tu chegaste a fazer o nível 2 e o nível 3 connosco. Ou seja, há muita gente que faz o curso connosco, o nível 1, porque realmente está à procura de ferramentas e consegue encontrar ali, porque nós fazemos questão de ensinar as pessoas a pensar também, de não só dar um método para utilizar, mas sim explicar o que é que nos levou a fazer daquela forma, quais foram os processos de criação da metodologia e não só partilhar o resultado final, de forma a que cada um possa criar a sua forma crítica de pensar e depois de seguir as direções que quiser, nomeadamente com os vários estilos que existem, do Fusion, do Urban Keys e o que for. E isso vê-se nos números, porque já quase 500 pessoas fizeram os nossos cursos, mas aqueles que optaram por fazer o nível 2, estamos a dizer que tem uma quebra quase de 50%, de 200 e tal pessoas. Porque é normal. Mas tu foste daqueles que optaste por continuar a estudar este método. Porquê? Tu aplicaste 100%, viste resultados, querias... Era mais fácil não ter que também estar a pensar tanto e a optar por usar alguma coisa que já tinha resultados? Quais foram os teus pensamentos? O que eu pensei foi o seguinte, ou seja, o primeiro me deu uma base, não? Ou seja, me deu uma base para começar e estruturar aquilo que queria fazer. Pero é claro que, como eu sei que o primeiro para mim foi benéfico, o segundo, ou seja, o primeiro ia me dar a estrutura, o segundo me ia a consolidar e o terceiro me ia a crescer, a fazer crescer mais rápido. Porque isto era a minha forma de pensar, hein? E continuo a pensá-lo hoje. Ou seja, o primeiro foi criar a base, o segundo foi consolidar a base e as técnicas, e o terceiro foi a fase de crescimento. Porquê? Porque depois é uma questão de que tu, em cada um deles, e eu estou sempre a dizer, a contar estes detalhes, que em cada um deles nós trabalhamos técnicas diferentes, não? Porque no primeiro trabalhamos a base, depois no segundo trabalhamos algumas técnicas um bocado mais abertas, e depois no outro já tem técnicas um bocado mais complicadas. E eu, no meu caso, o que tentei fazer foi pegar nessas técnicas e abri-las, ou seja, de uma técnica, pois fazer 3 ou 4, ou criar 3 ou 4, ou tentar desenvolvê-las. E esse foi o trabalho que eu tentei fazer, pegando na base que vocês passavam. E por isso para mim foi muito benéfico. Porquê? Porque eu consegui criar vários níveis para várias turmas, utilizando as mesmas técnicas. E então conseguia jogar bastante com todo o material. E para mim... aqui uma questão relativamente a isso. Porque, como é óbvio, fazer uma formação destas não é que seja cara, mas tem o seu custo. Tem o seu custo quer a nível de valor financeiro, quer a nível de tempo que tem que se dedicar para poder estar aqui no Porto, ou seja onde for, a tomar estas aulas. Mas pondo na balança, o investimento que se faz, se tu tivesse, e de certeza que tu terias a capacidade de criar o teu próprio método desde do zero, mas a comparação entre ter um produto que te dá já tudo compilado, estudado, com casos de sucesso e com resultados, e o tempo que terias que dedicar a ter que estudar, a ter que procurar em vários sítios diferentes, em fontes diferentes, testar com os teus alunos a ver se funciona ou não. E estamos aqui a falar de alguns anos de trabalho, não é? Porque nós demoramos alguns anos até consolidar a nossa metodologia. Tu não achas que isto sai barato? Os anos de trabalho que tu poupas, comparativamente o custo do teu tempo para criar algo, comparativamente com o investimento que tens que fazer para encontrar algo que já está pronto a utilizar e a dar-te pelo menos as ferramentas para já passar para a próxima fase,
Claro que sim, Sim. sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque afinal o tempo que tu gastas e o dinheiro que gastas no momento, podes recuperá-lo rapidamente. E depois não perdes, é isso, não perdes o tempo todo que leva de estudo e tens quase um material direto no momento. E então tu daí já tens a base, é partir daí para a frente. Então sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Espetáculo. Ok. Jorge, nós criamos uma relação, para além de professor-aluno, muito mais além do que isso. Também temos a relação profissional. Nós contratamos-te para vários serviços, quer seja como DJ no Moshima, quer seja para dar workshops, como artista convidado nos nossos eventos. Nós também, quando vamos para fora, confiamos de tal forma no teu trabalho que, quando temos aquelas aulas mais avançadas, não tendo o Bruno, temos-te a ti, és a pessoa em quem confiamos. Qual é a sensação que tens de trabalhar assim connosco, desta forma, tão de perto e tão... que envolve várias coisas, de parceria? Pois para mim foi um orgulho grande, porque afinal, como eu estava a dizer antes, vocês foram o primeiro par com quem eu tive um workshop. Fora aulas, não é? E então sempre acompanhei o vosso trabalho desde muito cedo, porque fiquei tão fascinado naquele dia que realmente despertou em mim uma sensação tão positiva que comecei a acompanhar todo o vosso trabalho e o Moshima, o antigo Moshima, nós estávamos sempre ali metidos todos, então... E também para mim foi um exemplo, e ela está aqui de testemunha porque falo nisso imensas vezes, foi um exemplo de vida, tanto pessoal como profissional, ou seja, eu sempre falo no exemplo Ricardo e Paula. Porquê? Porque para mim és como um exemplo a seguir e os trabalhos e a forma como levam o trabalho e a empresa... a empresa que tem da escola e do Moshima, para mim sempre foi um exemplo em que eu disse, eu quero seguir este caminho. Ou seja, tinha sempre bastante claro, e na forma de trabalhar como par, e agora também quando comecei a trabalhar com o Rocio, e já falámos sobre isto várias vezes, é sempre o exemplo que eu meto, não é? É sempre o exemplo que eu ponho. O Ricardo é a Paula, o Ricardo é a Paula. É interessante falar agora nesse ponto, porque realmente tu tens aí um marco de mudança na tua vida, quando a Rocio entra na tua vida. O que é que muda quando tu tens uma parceira agora a tempo inteiro a seguir também o sonho e a partilhar o sonho contigo? Muda tudo, porque afinal Para melhor. Claro, para melhor. Não, muda tudo e até nós já tivemos esta conversa várias vezes. Não é o mesmo tu fazeres as coisas sozinho que compartilhar isso com outra pessoa. Em todos os aspectos, seja na parte profissional das aulas, como seja na parte da gestão, porque afinal compartes tarefas, compartes problemas, compartes decisões, compartes uma série de coisas que facilitam o caminho. E para mim foi muito especial ter-la conhecido e termos quadrado e levarmos as coisas de uma forma positiva também. Isso foi um marco muito importante. Rocio, y para ti, porque tú también hiciste un cambio grande, porque cambiaste de ciudad, cambiaste tu vida para entrar en este sueño, en este proyecto que se tornó también tu sueño, me imagino. ¿Cómo es todo esto? Pues sí, la verdad que fue algo que pensamos mucho porque, bueno, uno ya va conociendo, va viendo cosas, va viendo situaciones y, como dijo antes, nosotros cuadramos en la forma de pensar, en la forma de trabajar, sobre todo en las aulas. Es verdad que tenemos cosas diferentes, pero el respeto que él tiene hacia las personas, la forma de organizarse, cómo trabajar, cómo enseñar, para mí fue muy importante porque aunque yo no estuve en el mismo curso con vosotros, también hice un curso de profesores
en el que yo también quería saber de qué estaba hablando, cómo estructurar, cómo hacer, y eso es lo importante, ¿no? Que las personas tienen que saber y hacer esto desde el cariño y el respeto a la profesión, como dijo antes Jorge. Entonces, eso hizo muy importante la decisión de decir, yo quiero hacer esto con él, porque no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con una persona, y aparte con una persona que también admiras y respetas. Yo a él le admiro y le respeto mucho por el trabajo que hace. Entonces eso, aparte de pues, la relación personal, pues nos hizo dar el paso. Qué bonito. Está aqui a Mariana Moura a dizer orgulho. Jorge, vocês organizam o Magic, certo? Tu achas que o KTT te ajudou, te deu algum tipo de ferramenta para conseguires organizar esse evento? Sim, principalmente na parte de gestão e na parte de gestão tanto de pessoas como a forma como tu encaras as coisas e também, não só o KTT, mas também o facto de também trabalhar convosco tão perto, no Demais, no Moshima. E isso também ajuda muito e a mim, pessoalmente, dá-me experiência também para conseguir gestionar e saber como fazer e como começar. Isso para mim foi bastante valioso. Como é óbvio, esta fase veio travar muitos projetos, de certeza absoluta, não é? E houve aqui uma necessidade grande de adaptação. Já reparei que tu voltaste um bocadinho à tua origem também de estudo, que lançaste um projeto relacionado com o design gráfico e criação de imagem para empresas, com certeza muito vocacionado também para a parte da dança, mas também sei que há aí um projeto que está na calha, um bocadinho, não sei se podes falar disso já, sem levantar muito o véu. Sem levantar, mas... Sim. Queres falar um pouco disso ou ainda é cedo? Sim, podemos dizer que mudamos de sítio, ou seja, nós estávamos a viver antes dela vir para cá, eu estava a viver noutra freguesia, para assim dizer, aqui perto, noutra cidade, aqui ao lado. E quando ela veio, mudámos-nos para outro apartamento. É melhor, a zona é melhor, é mais barata também, é mais para dentro, não é tanto ao pé de praia, mas é mais para dentro, um bocadito. Faz mais calor, porque está aqui uma brasa que não se aguenta. Mas então é uma cidade que está um bocado, ao ser mais para dentro, está um bocado por explorar. Ou seja, havia aqui algumas escolas, mas creio que o facto da quarentena e da pandemia também baixou um bocado essas estruturas. E então estamos aí a ponderar a possibilidade de abrir um projeto aqui na zona. E então é uma zona que a nosso ver, tem muito potencial, porque tem muitas crianças, muitos adolescentes, muita gente e gente que sai à rua. Não é uma cidade dormitória em que as pessoas vão dormir e o resto do dia passam fora. Não, as pessoas trabalham aqui, estão aqui, andam por aqui. À noite sais à rua e tens as esplanadas todas cheias, ou seja, há grande potencial, mas estamos a estudar ainda porque nós, ou seja, terminamos o ano com cerca de 200 e algo alunos em Vigo e então não podemos deixar tudo em Vigo e volcar tudo no mesmo sítio, não? Ou seja, também a grande vantagem que temos é que nos movemos bastante e dávamos aulas em vários sítios diferentes e em várias cidades diferentes, então isso era o que fazia com que pudéssemos chegar a mais gente. Então estamos aí a ponderar a estrutura e da forma como podemos fazê-lo e como podemos gerir da melhor forma. Estamos macerando ideas todo el tiempo, esto es, bueno... Sempre criando. Então, esse é o vosso próximo objetivo, certo? É nesse objetivo que vocês estão a trabalhar, certo? Sim, nestes dois, ou seja, tanto na parte da publicidade, porque afinal
o receio não foi bem o receio, foi criar um plano B. Ou seja, vamos criar um plano B. E o plano B é, vamos criar um negócio que não tenha nada a ver com a dança, que já temos experiência. Ou seja, eu tenho a experiência de design gráfico, ela tem a experiência da parte de gestão. Então estamos os dois vocacionados num caminho. E comercial, e a parte comercial e tudo mais. Então vamos criar um segundo caminho, na volta, se for preciso. Então estamos a criar esse caminho. É um caminho que não é difícil, porque ao termos a experiência sabemos por onde temos que nos mover, então é fácil de arrancar. E depois, em paralelo, o outro, porque o outro, neste momento, como estamos todos, ou seja, está um bocado incerto tudo, e então aqui em Espanha mais do que em Portugal, todavia. Então ainda há muito receio, ainda não se sabe bem como é que a coisa vai funcionar em setembro. Agora estamos na fase de verão, nós estamos com aulas, mas estamos a meio gás, é claro. Estamos só 2 dias por semana, de momento. E as pessoas estão ainda receosas, vão caindo a conta-gotas e tal, mas nós também decidimos avançar e foi, pá, vamos avançar e tirar para a frente. Quem quiser bem, passamos calor. Também aqui o verão, como em Portugal, ou seja, normalmente julho e agosto não há aulas, então o pessoal também não está habituado a vir às aulas no verão. Então passam muito calor, calor e a máscara, claro, todo o tempo. Aquí tenemos la máscara todo el tiempo en la clase, claro. Todo el tiempo está la mascarilla puesta porque tenemos muy prioritaria la seguridad, ¿no? Claro. Pero, bueno, ahí estamos dándole a lo que se puede y para adelante. E qual é o grande sonho? Independentemente da situação em que estamos, independentemente de quando é que vai acontecer, vocês têm esse grande sonho, aquilo que será o trabalho de uma vida, para onde vocês estão direcionados e gostariam de alcançar. Têm isso definido na vossa cabeça? Sim, definido. Bueno, depende. Depende, dizer. Já depende do que seja. Mas a nível profissional ou pessoal? Profissional? Podem ser os dois. Eu sinceramente, o meu grande objetivo é continuar, a nível profissional, é continuar a trabalhar no mundo da dança. Se tu me perguntas se eu tenho um objetivo claro, de momento ainda não tenho esse objetivo claro. Ou seja, eu sei que quero seguir nesta área e sei que quero continuar a trabalhar desta área, porque é o que realmente me deixa pleno. Ou seja, não tenho dúvidas e se tiver que mudar será em último caso e porque acabou e não se pode dançar mais na vida. Porque senão não quero mudar de área. Tanto a nível da música, como DJ, como a nível de bailarino, professor ou dançarino. Então isso é o meu grande objetivo. Relativamente a ter uma escola ou um espaço dedicado só a isso, é um projeto, mas não sei se de momento é um projeto que o ambiciono a 100% neste momento. Se há a possibilidade de criá-lo e eu tenho essa possibilidade de criá-lo, pois sim. Também eu mais o que quero é poder participar em grandes projetos, sejam meus, sejam de outras pessoas, seja em conjunto, mas a minha finalidade, ou o meu, se calhar, grande objetivo, seria participar em grandes projetos, independentemente de quem seja. Claro. Fica aqui uma dica, porque isto na realidade não há sonhos grandes nem há sonhos pequenos, há os sonhos de cada um. Nós temos que ter os nossos sonhos. Mas é muito importante tê-los. Portanto, eu vou-te lançar aqui um desafio para que nos próximos dias tu te interiorizes um bocadinho e tentes imaginar onde é que te vês, onde é que te gostarias de ver daqui a 5, 10, 20 anos. E eu conto aqui uma história muito rápida que foi algo que para mim me marcou para ter mais esta consciência. Eu, a estudar num livro, que já não sei qual é que foi, houve uma partilha relacionada com o Walt Disney, o que criou o projeto da Disney World e da Euro Disney e por aí fora. E aquilo foi um trabalho de uma vida e, infelizmente, no dia da inauguração
do espaço físico do parque de diversões, ele já não estava presente, ele já tinha morrido. E quem estava na inauguração era um amigo próximo da família e a esposa do Walt Disney. E esse amigo próximo, depois de ver aquela maravilha toda montada, virou-se para a esposa do falecido e disse: é uma pena que ele não esteja aqui para ver isso. E ela interrompeu e disse: olha, vais-me desculpar, mas é precisamente por ele já ter visto isto antes de todos nós que nós hoje em dia temos a possibilidade de conseguir ver com os nossos olhos. E isto tem tudo a ver com a capacidade que nós temos de sonhar e com a capacidade que temos de criar esse sonho num papel, de pensar em todos os detalhes para que isto passe a ser um projeto e um dia se possa materializar fisicamente. E às vezes podemos andar uma vida inteira a tentar e não chegar lá, como foi o caso do Walt Disney, mas deixou tudo pronto para que alguém o pudesse fazer e a imagem dele, a visão dele ficasse imortalizada e o nome dele continuasse a prosperar pelos anos, como marco. Não quer dizer que estes sonhos assim megalómanos sejam a necessidade dos sonhos de toda a gente. Há pessoas que o sonho delas é pura e simplesmente ter a casa delas, com a família delas, ter trabalho suficiente para conseguir suprir as necessidades que têm, e isso é um sonho de vida que está correto também, cada um tem que ter os seus. Mas acho que é importante nós pararmos porque eu dei por mim a ter esta necessidade de parar para pensar, para arranjar um rumo. E muitas vezes nós andamos aqui só a resolver aquilo que nos acontece, sem ter um target, sem ter um foco que nos permite tomar um caminho. E acho que isso aí nos vai ajudar a ter direções e a perceber muitas vezes se devemos ir para a esquerda ou para a direita. E às vezes ao tomar a direção da esquerda, se calhar foi a direção errada, mas era a direção que nós precisávamos para aprender algo, para voltar outra vez ao cruzamento e ir pela direita e já não cometer o erro futuro. Portanto, fica aqui um desafio para tu sentar Vou fazer. E pensar, imaginar, porque nós temos que imaginar, temos que sonhar, que é para as coisas acontecerem de uma forma natural, assim como tu tiveste essa necessidade de ir numa estrada quase a adormecer, ver um caminhão de frente e pensar, não, eu tenho que tomar uma decisão, ir para a esquerda ou para a direita. E foste para a direção que foste e estás aqui onde estás e tens feito um trabalho fantástico, tu juntamente com o Rocio. Eu não sei se a Rocio quer partilhar alguma coisa. Espera aí. Em termos pessoais, os dois, qual é o sonho? Fiquei curiosa. Familia. Sem dúvida. Esa es, sí que compartimos. Isso é bom, isso é bom. E é um futuro próximo ou vão planeando? É até chegar no caminhão. Pouco a pouco vamos planeando. É preciso ver que também não queremos pôr o carro à frente dos bois, né? Como costumamos dizer. Porque, na realidade, nós já nos conhecemos há 2 anos, vai fazer agora este ano 2 anos, mas a viver juntos estamos desde dezembro. Então, estamos também ainda... É? Intenso, porque foram 24 horas, foram 24 horas. Foram 3 meses que pareciam 3 anos, porque sem sair de casa. Vais apanhar, Jorge, vais apanhar. Eu digo isto porquê? Porque o facto de tu saíres de casa não é a mesma coisa do que estares em 140 metros quadrados fechado com uma pessoa, sem poder sair. Digo por causa disso, ou seja, mas levámos-nos bem, ou seja, seguimos aqui e não houve problemas demasiados. Os normais, para fazer as pazes depois, não é? É que não havia outra hipótese, ou era isso ou isso, não podíamos sair de casa. Diz assim. Después le vamos a tirar la basura. A ver quién baja más. É só para levar o lixo à rua. Não, quem é que vai? Hoje vou eu. A conversa está muito... Diz, Rocio. Es verdad que esta situación también nos ha hecho aprender mucho y nos ha hecho conocernos y estar más unidos que nunca. Sinceramente, puede haber momentos difíciles, pero que después te sacan cosas positivas y lo valoras. Lo valoras y lo tienes ahí. Em realidade, foi realmente o que nos uniu mais, foi a pandemia. Ou seja, em vez de nos separar, uniu-nos mais. Porque é isso, ou seja, foram 3 meses que foram equivalentes a 3 anos de conhecimento.
porque afinal conheceste situações que, em 3 meses normais, são situações que na volta não aconteciam. Claro. E então foi tudo concentrado de situações, de momentos, de histórias, de conversas que se calhar em tempo normal não ia pasar. Pero y vosotros sois mucho un ejemplo, tanto como profesores y como personas que admiramos, pero también en vuestra relación personal. Salís muchas veces en nuestras conversaciones. Olha, nós estamos a chegar ao fim, porque o Instagram só nos dá 1 hora para conversar. Faltam 8 minutos. Eu gostaria que vocês deixassem, cada um, uma mensagem para quem nos está a ouvir e para quem nos vai ouvir depois, porque isto fica aqui na nosso Instagram, partilhamos também no Facebook e no YouTube, na página da ALC Dance Studios, e que deixem aqui uma mensagem do que quiserem, cada um de vocês, para quem nos escuta agora e para quem nos vai ouvir. Bom, eu vou dizer primeiro muito rápido, e eu quero agradecer esta vossa iniciativa, porque acho que é muito positiva. Quero agradecer também o vosso apoio em tudo e o vosso caminho e também por contar connosco, porque é muito importante para nós conseguir e poder e ter o orgulho de poder trabalhar com vocês e participar nas vossas iniciativas. E uma mensagem para quem nos assistiu sigam sempre o caminho, ou seja, sigam sempre para a frente, já não arranjem desculpas ou não se deixem desmoronar, levantar a cabeça e sempre caminho para a frente, porque assim é que as coisas se resolvem e assim é que as coisas realmente tomam uma atitude positiva, não? Então sempre caminho, cabeça levantada e sempre para a frente. Essa é a mensagem que eu quero passar, porque dada a situação que estamos, muitas pessoas estão assim um bocado de cabeça caída e então é essa mensagem que eu quero passar a toda a gente que esteja a ver e que possa ver, que cabeça levantada e pensamento positivo sempre. Muito obrigado. Rocío, 1 minuto. 1 minuto. Pues animo a todo el mundo que quiera formarse a contactar con profesionales, que aprendan, que miren, que busquen información y que para querer hacer algo hay que saber qué se hace. Y es importante tomar cuenta y buscar las partes positivas y personas que te ayudan a crecer en la formación y a crecer como personas. Y agradeceros muchísimo que contéis con nosotros y que os tenemos ido. É um gosto muito grande saber mais do vosso percurso, ver o vosso crescimento e ter a certeza que vocês já nesta fase já inspiram muitas pessoas também por aquilo que têm feito e aquilo que têm vivido e com certeza vão deixar a vossa marca aqui neste mundo de uma forma muito positiva. E que vão continuar a inspirar pessoas. Exatamente. Queria fazer aqui um anúncio, porque estas conversas que estávamos a fazer 3 vezes por semana, vamos fazê-las 2 vezes por semana, vão acontecer todas as segundas e quartas às 11h57. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles a las 11h57 hora de Portugal. E vai ser sempre com convidados diferentes que participaram. Temos muitos para chamar aqui, de várias partes do mundo. E aos sábados, às 11h57, vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Ou seja, entramos em direto e qualquer pessoa que esteja no direto, que queira, nós chamamos para entrar live connosco e podem fazer perguntas do que quiserem, relacionadas com relacionamentos, com estilo de vida, com técnicas de dança, seja profissional de dança, ou seja apenas um estudante, ou seja apenas um curioso. Vamos abrir aqui um espaço todos os sábados às 11h57 hora de Portugal para chamar alguém à conversa connosco e tirarmos aqui uma troca de ideias e conversarmos um pouco. Por isso fica desde já o convite. Vamos a preparar. Fica desde já o convite. A primeira vez será este sábado às 11h57 hora de Portugal. Muito obrigado, amigos. A gente vai se encontrar de certeza. Vamos vos fazer uma visita aí a Vigo um dia destes. Quando quiserem. Fazemos uma cena todos juntos. Podem ficar aqui o ano inteiro, que aqui temos espaço de sobra em casa.
Bestial. Vamos marcar isso. Obrigada. Muito obrigado pelas vossas partilhas. Obrigada. Thank you very much for everybody. Muchas gracias a todos que estuvieron escuchando. Sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau.